Buongiorno a tutti! É um prazer estar aqui com vocês novamente e começando um pouco da série que eu tô super disposta a compartilhar sobre a minha experiência na minha legalização aqui agora morando na Itália. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o preenchimento de uma das etapas, né, que a gente precisa fazer, principalmente para quem, que nem no meu caso, tá vindo por motivo familiar, tá pedindo um permesso de soggiorno para ficar com a família, com o marido, tem que preencher esse kit para a gente conseguir trabalhar, estudar e ser legalizado aqui na Itália, até que a gente consiga solicitar a nossa cidadania. Explicando um pouco para vocês, basicamente, quando a gente chega na Itália como brasileiro, a gente tem aí 90 dias para ficar, né, como turistas. E quando você vem fazer essa legalização, quando você muda para a Itália, você que é esposo, esposa, precisa dessa carta de soggiorno para ter uma vida aqui na Itália, você ser realmente reconhecido como morador, como cidadão. E aí, quando você tem, depois de 2 anos aqui na Itália, você consegue solicitar a sua cidadania. Fora também, tá? Mas eu tô falando no caso de pessoas que estão mudando para Itália e você consegue pedir a sua cidadania depois de 2 anos, tendo ali o A1 e outros critérios para ser reconhecido cidadão. Mas enquanto isso, você vai permanecer no país como com a carta ou permesso de soggiorno. Lembrando que aqui eu vou contar a minha experiência para vocês. E aí eu vou comentar com vocês documentos que você já precisa de antemão para começar o seu processo. Quando eu cheguei aqui, o que me informaram a primeiro momento na questura é que eu precisava fazer o Códice Fiscale para depois mandar esse kit que eu vou preencher aqui com vocês. Mas no caso, quando eu cheguei lá na agência de Entrate para fazer o código fiscal, eles me falaram que eu preciso do permisso. Então, a gente está fazendo exatamente isso. A gente voltou na questura, falou sobre o que aconteceu e como o meu como eles dizem, rilascio, não sei como falar muito bem ainda, tô aprendendo italiano, mas quando é a primeira vez do seu permesso, parece que tem ali aceita um pouco melhor que você não tem o código fiscal ainda. Então, 3 documentos que você vai precisar já de cara, que vai ser a Dichiarazione di Ospitalità, me perdoem os erros de italiano, né? Tô aprendendo. Essa declaração é basicamente onde você está nesse momento, né? Onde você está hospedado. Então, se você tá fazendo, tô no Airbnb, no hotel, você tem que fazer essa declaração e essa presença na polícia. E no nosso caso, a gente tá aqui em um apartamento, então a gente foi na polícia e fez toda a parte de avisar realmente para eles que eu estou aqui, tiramos o documento, assinamos para comprovar que durante, né, essa retirada de permesso, no momento eu tô morando nesse endereço, eu vou ser encontrada nesse endereço. Então a gente foi atrás dessa hospitalidade. Segunda coisa, a declaração de presença no país, então a dichiarazione di presença. Basicamente, ela é obrigatório você tirar, né, num comune, caso você tenha entrado por outro país. Por exemplo, eu fiz escala, eu não, mas alguém fez escala na Alemanha para depois vir para Milão. Você entrou na Europa pela Alemanha. Então você vai ter que fazer uma declaração de entrada. No meu caso, eu entrei diretamente por Malpensa. Então eu passei na imigração de Malpensa e eu tenho o carimbo que eu entrei diretamente na Itália. Então, para mim, a minha declaração de entrada foi o carimbo. Mas para quem não tem esse carimbo diretamente da Itália, entrou pela Itália, tem que fazer essa declaração de presença junto ao comune mais próximo. E por último, e não menos importante, a gente precisa do nosso certificado de matrimônio. Que no meu caso, né, como eu sou casada com um cidadão italiano,
eu preciso colocar. Eu me casei no Brasil e agora eu tô aqui transferindo, né, pra Itália. Então, eu tenho que ter a certidão de casamento já tá traduzida, selada, reconhecida em cartório, tudo bonitinho. E aí a gente dá a entrada aqui no Comune e pede ali o certificado de matrimônio que a gente tem direito a solicitar, com toda a tradução, reconhecendo que aqui na Itália eu também sou casada com o meu marido. Então, dessa forma, com esses três principais documentos, a gente consegue dar andamento no preenchimento da Richesta. Como eu falei para vocês, eu realmente fui na agência dell'Entrate tentando fazer o código fiscal. Fiz um apontamento pelo site da própria agência dell'Entrate. Fui com todos os documentos, mas ao chegar lá, eles me informaram que eu precisava já do permesso para conseguir abrir o meu código fiscal. Então, qual que foi o próximo passo? A gente foi na questura, confirmou a informação, já que era meu primeiro permesso, eles me informaram que eu precisava ir na posta, né, para pegar o kit para fazer a richesta. Então, a gente realmente, a gente vai nessa posta italiana que precisa ter esse reconhecimento aqui, ó, que fala Sportello Amico. Não são todos os correios, né, vamos dizer assim, que tem. Então, a gente precisa ir em um correio que tenha esse tipo de kit. O kit em si, ele aqui no começo, né, vocês podem ver que é richiesta de rilascio ou rinnovo del permesso carta di soggiorno per cidadania stranieri. Né? Não sei se fala assim, gente. Mas basicamente é para o estrangeiro preencher e solicitar a permissão no país. Então aqui já de cara a gente coloca a senhor questore de, no meu caso tá sendo em Milão, e a gente coloca o CEP, né, que é o CAP, também ali da questura que eu vou me informar. Dentro desse envelope vem uma série de manual e módulos que a gente vai preencher. No meu caso, eu realmente estou vindo como esposa premium. Tô brincando, tô vindo como esposa. Então, uma declaração que eu preciso provar é que eu tô vindo porque eu sou casada com um cidadão italiano. Então, no meu caso, eu casei no Brasil, né? E fiz toda a parte de tradução, documentação e assumi aqui no país que eu sou casada. Então, todo o certificado de casamento, o certificado lá do Brasil, todo traduzido, juramentado, selado, visto reconhecido firma, a gente traz e coloca ali como uma, uma parte que prova ali que você é casado com um cidadão italiano e que por esse motivo, você está solicitando o permesso de soggiorno para você ficar junto à sua família. Uma dúvida comum que eu também tive no começo, antes de me mudar para cá, inclusive, eu tive que entender é que depois de 2 anos você consegue solicitar a sua cidadania, né? Sua cidadãncia, por você ser casado com um cidadão italiano. Mas você precisa de um nível básico ali de italiano, mais alguns requerimentos. E durante esse tempo você pode acompanhar o seu marido pelo permesso de soggiorno. Funciona mais ou menos como uma espécie de green card para você ser cidadão italiano. Então, daqui 2 anos, por exemplo, eu poderei solicitar a minha cidadania, desde que eu esteja tudo certinho, contribuindo certinho, toda legalizada e também falando o básico do italiano. Oi, pessoal, interrompendo o vídeo para avisar que esse vídeo ficou muito longo. Eu passei o passo a passo do permesso de soggiorno e se você precisa saber exatamente o que você deve preencher no seu primeiro permesso de soggiorno como esposa ou esposo, eu vou postar a parte 2. Então, eu vou deixar o link também aqui nos comentários, tá bom? Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte para quando você estiver vendo e tamo junto nessa. Tchau! E não esqueçam de se inscrever, curtir, que vai fortalecer essa nossa
jornada juntos. Siga no TikTok, _Caçaraiva ou Tchau Camila. Lá eu postarei conteúdos um pouco menores, mais resumidos, e aqui tudo no detalhe na íntegra para vocês. Beijo, tchau!